Eu enfrentei a ideia, primeiro, de que mulher não era artista, não devia ser artista, né? Devia ser dona de casa. Eu tive tanta vontade de pintar que eu não percebi isso. Hoje nós estamos aqui, né, pelo projeto Mulheres por Minas, no nosso programa Exibidas, nesse santuário de Minas e do Brasil, que é o ateliê da nossa querida artista plástica Yara Tupinambá. E eu queria muito começar esse projeto com a Yara, porque foi a Yara que batizou o Mulheres por Minas, porque eu convidei a Yara para apresentar o projeto há 2 anos atrás, quase, e a Yara, claro, chegou lá brigando, xingando comigo, falando que aquele trem não ia sair do papel, que eu era prometendo coisa que eu não ia cumprir. Eu nunca tinha visto Yara pessoalmente, conheci Yara de vídeos, enfim, de mídia até. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa, você traz as suas bênçãos para o projeto? Ah, então tá. E aí eu pedi para ela poder fazer um desenho para representar o Mulheres por Minas. Mas Maria, eu não desenho, Maria, eu pinto na Yara, qualquer rabisco seu, se você fizer um triângulo e assinar a Yara Tupinambá, o projeto já está batizado. Muito bem, depois ela mandou para mim 3 possibilidades, e das 3 possibilidades conjugadas é que saiu a logo do Mulheres por Minas, e depois nós conseguimos colocar isso no lenço. Ficou tão bonito, ficou né? Ficou lindo o lenço, né? Porque a Yara, a gente pegou o desenho dela e fez várias conjugações de lenço, e a marca Benedicta na época, a Cássia, querida Cássia Neves, nos presenteou com esse lenço para a gente poder doar para as nossas convidadas. E aí, 2 anos depois quase, eu consigo vir aqui no ateliê dela para poder entrevistá-la. Yara, muito obrigada. Obrigado, antes de tudo, me sinto feliz de estar falando com vocês. E muito obrigado você estar aqui e ter falado que eu sou grande, porque eu meço 1,48 m. Gente, mas é claro que eu tô falando pra dentro do espírito. Eu sei, mas isso para mim significa também um pouco minha posição de esticar até 1,49 m, né? Assim, pelo menos. Você tá igual a Pimentinha, né? A Elis falava que o problema dela era só 10 centímetros, o resto estava resolvido. Tem essa frase da Elis. Mas aqui, eu quero te fazer algumas perguntas sobre mulheres na arte. Então, eu quero primeiro perguntar, claro que as minhas perguntas são sobre você. O que a Yara Tupinambá faz hoje? Porque eu sei que você é professora, você leciona na Maison. Como é que é o seu cotidiano? Nesse ateliê, eu sei que você é super disciplinada. Como que é o cotidiano da Yara Tupinambá? Bom, meu cotidiano é, antes de tudo, trabalho. Eu sou professora da universidade, dei aula muitos anos, hoje sou aposentada pela universidade, mas eu não fiquei uma semana sem trabalhar. Eu não tive aquele famoso espaço de 6 meses entre deixar isso e virar aposentada, passeando. Eu quis logo começar a trabalhar. E entre as atividades que eu me programei, eu programei o fato de continuar dando aula, mas não mais ensinando artista, mas formando público. Então, o que eu faço hoje é a história da arte, onde eu ensino as pessoas a verem a obra de arte como resultado da economia, da sociologia, da geografia e da religião. Então, essa soma é que vai fazer com que cada povo, cada país tenha a sua expressão de arte. Minha geração foi uma geração que conseguiu ser artista porque nós não tínhamos galeria, não tinha mercado de arte, ninguém comprava coisa nenhuma. Então nós tivemos um tempo de maturação, um tempo de reflexão e de escolhas que hoje os jovens não têm, porque os jovens hoje querem correr para comprar um celular, para comprar notebook, para comprar um carro. Então a vida desses jovens hoje é tormentosa. Meu pai era engenheiro e meu pai percorria, então ele que fez o ramal Montes Claros até Curvelo. Ele, Dr. Mendes Júnior e meu tio Altino Flores. Eles construíram o ramal. Bom, depois papai saiu e começou as suas viagens. Então, eu estive em Itaúna, que foi de 11 anos até 16, que foi a cidade que mais me marcou. E onde também eu tive
um começo de carreira. Você começou a pintar muito nova. Eu comecei, toda a vida eu desenhei, toda a vida. Eu não me lembro de um gesto meu que não fosse ou cortando e fazendo bonequinho, e cortando, cozinhando, ou não foi desenhando. Sempre foi assim. Mas ali, o que é que acontece? Nesse intervalo todo de Itaúna, eu tive aquela vivência de mocinha, disso, daquilo outro, mas ali eu já tive uma professora que percebeu o meu temperamento, meu jeito, e então eu tive uma formação especial no colégio. Eu não fiz o que as outras fazem, de ficar fazendo grega, isso, aquilo. Eu comecei a fazer o desenho livre, e ela, que era uma mulher que veio do Rio de Janeiro, portanto uma mulher mais civilizada, vamos dizer assim, Marita Gonçalves. Marita Gonçalves. Ela veio de uma família Gonçalves, que era uma família importante em Itaúna. Mas ele casou e ela era do Rio. Ela percebeu, toda quinta-feira ela me levava para a casa dela e ali eu desenhava com ela. Como professora, ela era professora de desenho, mas ela fez toda a diferença. E também eu, intelectualmente, Maria, que eu acho hoje que é fundamental que o artista seja culto, eu tive também um professor especialíssimo, que foi o padre Oscar Bittner, que era um alemão que veio fugindo da guerra e estourou lá em Itaúna. E ele me deu a chance de conhecer muitas coisas culturais. Por exemplo, quando eu cheguei aqui com 17 anos, eu sabia o que era o expressionismo alemão, porque ele já tinha me mostrado todos os livros e já tinha falado o que era. Então, ele me deu uma formação cultural. Qual é o contexto da Yara para Minas? Então eu dou aula, né, formando público, eu dou uma aula formando público. E eventualmente, eu estou expondo, como no momento eu fiz uma grande exposição na Galeria Rolflin, que acabou agora. O que é mostrar o trabalho? Vem cá, deixa eu te interromper. Yara Tupinambá é considerada uma referência de Guignard no Brasil, mas evidentemente que a sua relação com o Guignard e ter trazido esse artista para o Brasil não encerrou o seu perfil ali, porque depois de Guignard você tem todo um estilo que é só seu e que não se confunde. Como é que você construiu isso e essa sua preocupação em retratar Minas Gerais? Olha, porque o projeto é Mulheres por Minas e você é a artista que mais retrata. Eu creio que sim. Melhor retrata na Eu creio que sim. Não, Guignard, ele deixou uma herança para os seus alunos, que é a técnica da pintura. Uma pintura que vem de Florença, que vem do Botticelli, portanto, 1400, uma pintura de refinamento, transparências e tal. Maria Helena Andrés, que é abstrata, faz essa pintura. O Álvaro, que é expressionista, faz essa pintura. Eu, que sou surreal, faço essa pintura. Então, cada um de nós adquiriu essa técnica. Agora, a minha preocupação em focar Minas, ela começou, curiosamente, sem que eu percebesse. Quando eu tive uma primeira encomenda, que foi fazer o São Francisco, o desbravamento de São Francisco, eu comecei a estudar Minas Gerais e vi que nosso desbravamento foi de dois lados, descendo os baianos procurando currais e em cima os paulistas procurando terras e ouro, né? Primeiro escravos, depois terra e ouro. Escravos assim, índios, né? Então eu comecei a trabalhar sobre essas coisas. Consequentemente, comecei a ler e a estudar. Você é historiadora também. Eu hoje posso dizer que sobre Minas, sim. Você é uma historiadora que retrata a nossa história na arte. Então, ao invés de ficar falando blá, 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 como eu estou fazendo agora, eu pinto aquilo que você visualmente vê muito rápido. Se eu mostro, por exemplo, as entradas e bandeiras, que é um painel meu importante que tem no século, você vê Fernão Dias saindo, vê os índios brigando, vê o Garcia Paz, que é o filho com 15 anos, entrando no barco, vê a aventura. Depois, é rápido. Então, em 15 minutos, você aprendeu uma história toda. Uma visão panorâmica geral. E aí até... Mulheres? Pois é, então... As mulheres de Minas, porque você retrata muito mulheres nas suas obras. Eu acho, primeiro, eu gostaria de dizer que as mulheres de Minas são sempre muito fortes. Foram muito fortes. Foram fortes por várias razões. Por exemplo, Joaquina do Pompéu, que foi
uma mega empresária na época, né? Que teve as maiores terras, o maior gado, ela teve que assumir a sua fazenda inicial porque o marido ficou doente. Então o marido não dava conta disso, ela sumiu e dali ela foi correndo fazer outras coisas cada vez mais. Então ela foi uma mulher assim, não é? Eu diria que você tem uma Bárbara Eliodora, que não foi só a musa da Inconfidência, ela foi uma mulher que após a prisão do marido, ela lutou contra a coroa, porque ela teve seus bens também pegos. E ela lutou com a coroa para provar que aquilo era dela, que não tinha razão, que não era... E ela conseguiu, depois de anos, rever seus bens. Então você vê que ela foi uma mulher que enfrentou a justiça da época, uma justiça de... muito hostil. hostil, né?